Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a anemia sideroblástica. A anemia sideroblástica ela faz parte de um grupo de desordens que se caracterizam pela presença de depósitos nas mitocôndrias dos eritroblastos, ou seja, daquelas células precursoras das hemácias. Lembrar que o radical M da hemoglobina ele é produzido na mitocôndria do eritroblasto. Então, na anemia sideroblástica, a gente vai ter algum problema na produção desse M. E aí, no caso, na anemia sideroblástica, nós temos uma característica clássica dela, que é as mitocôndrias elas ficam cheias de ferro. E com isso, elas assumem uma posição perinuclear e são chamadas de sideroblastos em anel. A anemia sideroblástica, então, ela se caracteriza por um distúrbio na síntese do M, e isso não pode ser secundário à deficiência de ferro. Então, a gente tem, às vezes, um distúrbio adquirido ou genético, hereditário, em que a gente não consegue produzir adequadamente o M da hemoglobina. Lembrar que o M ele é formado pela incorporação do ferro à protoporfirina 9. E todo esse processo, desde a síntese da protoporfirina, a incorporação do ferro à protoporfirina, tudo isso ocorre na mitocôndria dos precursores das hemácias, que são os eritroblastos. Então a gente pode ter na anemia sideroblástica alguma deficiência de alguma enzima ou defeitos na própria mitocôndria que levam a um prejuízo na síntese do M. Então, na anemia sideroblástica, nós temos, por algum problema, um comprometimento na produção do M, nós temos acúmulo de ferro nas mitocôndrias, essas mitocôndrias elas ocupam uma posição ao redor do núcleo, perinuclear, e vão ser chamadas de sideroblastos em anel. Fisiologicamente, quando a gente forma o M, esse M ele inibe a captação de ferro pelo eritroblasto, como se fosse um feedback negativo. Então, lá no eritroblasto, eu formei M, ele inibe a absorção do ferro pelo eritroblasto. É como se fosse o seguinte, a gente já tem M, então não precisa de mais ferro, porque eu não preciso formar mais M. Só que na anemia sideroblástica eu não tenho um comprometimento na formação do M, então eu vou ter uma captação contínua de ferro pelo eritroblasto. E isso vai formar então o sideroblasto em anel. Então vou explicar de novo para ficar bem claro. Lá no eritroblasto, quando eu formo o radical M, esse radical M ele inibe a captação de ferro pelo eritroblasto. Na anemia sideroblástica, como eu tenho um comprometimento na formação do M, eu não tenho essa inibição. Então o eritroblasto ele continua captando ferro. E esse ferro ele vai ser captado pela mitocôndria. E esse ferro na mitocôndria ele é tóxico. Ele é tóxico ao eritroblasto e isso leva a uma destruição desse eritroblasto na própria medula óssea. E aí a gente vai chamar isso de eritropoiese ineficaz. Nós também temos eritropoiese ineficaz na anemia megaloblástica e na talassemia. Então, como eu não consigo inibir a captação de ferro pelo eritroblasto, esse ferro ele vai sendo continuamente captado pelo eritroblasto, vai ser tóxico para o eritroblasto, e isso vai levar a uma destruição do eritroblasto na própria medula. E na sideroblástica, então, eu vou ter uma redução na produção do M, eu tenho um comprometimento na produção do M, e vou ter uma eritropoiese ineficaz. Como é que o organismo vai interpretar isso? Não está formando M, não está formando hemácia, não está formando hemoglobina, qual é o comando que o organismo vai dar? Absorve ferro, ou seja, absorve ferro no intestino.
E pós vários anos de doença, a gente vai ter um acúmulo de ferro no organismo. E isso a gente vai chamar de uma hemociderose ou hemocromatose. Lembra lá da hemocromatose hereditária, onde eu tenho um distúrbio genético em que eu absorvo muito ferro? Aqui eu vou ter uma hemocromatose secundária, ou seja, eu não vou estar formando heme e o organismo ele vai dar o comando para aumentar a absorção de ferro intestinal. E com isso eu vou ter uma sobrecarga de ferro no organismo e esse ferro ele vai se depositar nos órgãos causando doenças, várias doenças. Ele se deposita no fígado, causa cirrose. Se deposita no pâncreas, vai levar a uma pancreatite crônica, uma insuficiência pancreática, melhor dizendo. Vai se depositar no testículo, hipogonadismo. Se depositar na hipófise, um hipopituitarismo. E boa parte da morbidade da anemia sideroblástica se dá justamente pela deposição de ferro nos órgãos e nos tecidos. Então, resumindo, a anemia sideroblástica eu tenho um comprometimento hereditário ou adquirido na formação do heme, eu não consigo formar heme. Com isso, o eritroblasto ele capta mais ferro. Esse ferro vai ser captado pela mitocôndria e aí eu vou ter a formação do sideroblasto em anel. Esse ferro no eritroblasto ele é tóxico, leva à destruição desse eritroblasto na medula. E com isso eu também vou ter um estímulo para a absorção intestinal de ferro. E com isso eu vou ter uma sobrecarga orgânica de ferro. Mas o que leva ao aparecimento da anemia sideroblástica? Então a gente pode ter anemia sideroblástica hereditária, um tipo hereditário, geralmente ele é ligado ao cromossomo X, e aí nesse caso nós vamos ter uma mutação em uma enzima da síntese da protoporfirina, principalmente uma mutação na ala sintase, ou seja, então com a mutação nessa enzima eu vou ter um comprometimento na formação do heme. Nós podemos ter um outro tipo também, que é o tipo adquirido idiopático. A gente não sabe com certeza onde está o distúrbio na síntese do heme, mas parece haver mutações no DNA mitocondrial. E isso vai levar a um prejuízo na ação de algumas enzimas que convertem o íon férrico em íon ferroso, já que o íon férrico ele não pode ser incorporado na protoporfirina, apenas o íon ferroso. E nós temos também anemia sideroblástica adquirida reversível, onde a gente tem algum medicamento ou alguma deficiência de algum oligoelemento que é essencial na formação do heme. Então, por exemplo, o álcool, há alguns medicamentos como a isoniazida, a pirazinamida, cloranfenicol ou deficiência de cobre. Então isso aí em alguns casos pode ser reversível. Você pode suspender o medicamento e reverter essa anemia sideroblástica, você pode repor o cobre e reverter a anemia sideroblástica. Vou falar um pouquinho então da anemia sideroblástica hereditária. Então ela geralmente está ligada ao cromossomo X. Ela é muito mais comum em homens. Ela geralmente causa uma anemia leve, mas pode também causar uma anemia moderada ou grave. E geralmente, nesse caso, a anemia é microcítica hipocrômica, fazendo, por exemplo, o diagnóstico diferencial com a anemia ferropriva ou com a talassemia. Nos casos mais graves, nós vamos ter a hemocromatose, que é o acúmulo de ferro no organismo, e esse indivíduo ele pode ter cardiopatia, cirrose, hiperpigmentação na pele por deposição de ferro na pele, pode ter cirrose por deposição de ferro no fígado e pode ter diabetes por deposição de ferro no pâncreas. No espectro da anemia sideroblástica, nós temos a anemia de Pearson. É uma causa rara de anemia sideroblástica, causada por um distúrbio mitocondrial congênita. Então o problema é lá na mitocôndria. Nós temos um problema na mitocôndria em que a gente não consegue produzir o radical M. É uma doença rara e muito grave e geralmente se apresenta com uma anemia grave associada a uma insuficiência exócrina do pâncreas. Geralmente, a morte é precoce. A criança com essa síndrome, ela morre entre 2
e 3 anos. Vamos falar agora da anemia sideroblástica adquirida idiopática, que é aquela que a gente ainda não conhece muito bem a fisiopatologia da doença, mas acredita-se que a gente tem uma mutação na enzima que converte o íon férrico em íon ferroso. Então a gente tem um comprometimento nessa conversão e como o íon férrico ele não pode, né, ser incorporado na protoporfirina, a gente não tem a formação do M. Há indícios também de que ela seja uma desordem mielodisplásica, onde a gente tem uma proliferação de um progenitor hematopoético defeituoso. O defeito nesse caso, né, também é um distúrbio na síntese do M. Geralmente acomete indivíduos de meia idade ou idosos, não tem preferência por sexo, a anemia é leve ou moderada, e nesses casos a gente vai ter a hemocromatose em 30 a 50% dos casos. Nesses casos, geralmente a gente tem uma anemia normocítica, macrocítica ou microcítica. Então, na anemia sideroblástica, a gente tem alguns tipos que podem se apresentar com anemia microcítica hipocrômica, alguns com anemia macrocítica ou com anemia normocítica. E na anemia sideroblástica adquirida reversível, a gente tem um componente, uma condição que vai levar ao comprometimento da síntese do M. Então pode ser o álcool, pode ser a isoniazida, a pirazinamida, o cloranfenicol ou a deficiência de cobre. Diagnóstico então, em relação ao laboratório, a gente geralmente tem uma anemia microcítica e hipocrômica, mas podemos ter também eritrócitos normocíticos e macrocíticos. E aí nós podemos ter, então, eritrócitos microcíticos, normocíticos, macrocíticos. Nós podemos ter, então, um dismorfismo eritrocitário. Nas formas herdadas, geralmente, nós temos microcitoses. E nas formas adquiridas, macrocitose. Lembrar, né, que nós podemos ter a hemocromatose secundária à anemia sideroblástica. Então, esse acúmulo excessivo de ferro, nós vamos encontrar um ferro sérico aumentado. Nós podemos ter a ferritina no limite superior da normalidade ou até mesmo uma ferritina aumentada. E o TBIC, ele pode estar, geralmente ele está normal e a saturação de transferrina aumentada. Isso nos ajuda a diferenciar a anemia sideroblástica da anemia microcítica hipocrômica da anemia ferropriva. Então, na anemia sideroblástica, nós vamos ter, então, geralmente ferro alto, ferritina aumentada, TBIC normal e saturação de transferrina aumentada. Quando é que a gente deve suspeitar de uma anemia sideroblástica? Quando a gente tem uma anemia microcítica. Quando a gente pensa em anemia microcítica, a gente pensa em qual anemia? Anemia por carência de ferro. Só que na anemia sideroblástica, nós vamos ter uma anemia microcítica com ferro, ferritina e saturação de transferrina aumentadas. Contrário da anemia ferropriva. Lembrar que a talassemia ela também pode se apresentar com essas alterações laboratoriais. E o que vai nos ajudar a diferenciar a anemia sideroblástica da talassemia? É a eletroforese de hemoglobina que confirma a talassemia ou afasta o diagnóstico da talassemia. Esses pacientes com anemia sideroblástica, eles podem ter também anemias ou hemácias circulantes com mitocôndrias cheias de ferro, ou seja, com mitocôndrias sideróticas. Então, às vezes, na análise do sangue periférico, nós podemos encontrar hemácias com ferro depositado na mitocôndria. Nesses casos, quando a gente tem, né, o esfregaço de sangue periférico com precipitados de ferro, nós vamos chamar essas alterações, né, essas hemácias, essas alterações sideróticas nas hemácias de corpúsculos de Pappenheimer. Então, quando a gente tem sideroblastos em anel no aspirado da medula associado a corpúsculos de Pappenheimer,
isso é diagnóstico de anemia sideroblástica. Então, um achado a gente vai encontrar na medula, que é o sideroblasto em anel, e o outro achado, o corpúsculo de Pappenheimer, no aspirado, no esfregaço do sangue periférico. Ou a confirmação do diagnóstico, ela se dá pelo aspirado da medula óssea, onde a gente vai encontrar mais de 15% dos sideroblastos do tipo sideroblasto em anel, ou seja, aquela deposição de ferro da mitocôndria que fica na região perinuclear, que a gente vai chamar de sideroblasto em anel. Então, o diagnóstico é confirmado pelo aspirado da medula, onde a gente vai encontrar mais de 15% de eritroblastos do tipo sideroblasto em anel. Como é que a gente vai tratar a anemia sideroblástica? Então, o tratamento da anemia sideroblástica ela tem dois objetivos: melhorar a anemia e reverter ou prevenir a hemocromatose, ou seja, o acúmulo de ferro no organismo. Naquela anemia sideroblástica hereditária, nós vamos dar altas doses de vitamina B6. A vitamina B6 ela funciona como uma coenzima muito importante para algumas enzimas da formação do heme. Então a gente vai usar doses suprafisiológicas de vitamina B6, na dose de 100 a 200 miligramas por dia por 3 meses. Já aquela anemia sideroblástica adquirida idiopática, nesses casos geralmente a gente não tem nenhum tipo de tratamento. Geralmente o indivíduo ele não responde a nenhum tipo de tratamento. O que a gente pode tentar usar para tratar? Eritropoetina e, em alguns casos, eritropoetina associada ao fator estimulante de colônias de granulócitos. Então, em relação à anemia sideroblástica, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais. E agora, eu venho pedir o seu apoio na aquisição dos meus livros. Eu tenho 3 livros voltados para estudantes de medicina: o Gastroenterologia Resumida, o Endocrinologia Resumida e o Reumatologia Resumida. São livros de fácil leitura, de rápida leitura, que traz de forma resumida as principais informações de cada doença dessas especialidades. Livros que você vai conseguir ler no final de semana. E traz também as principais informações para a preparação para a prova de residência. Então esses são livros para estudantes de medicina ou para pessoas da área da saúde. E tenho também 2 livros para a população geral. O Como Evitar o Aparecimento de Doenças, em que eu falo de saúde de uma forma geral, da saúde intestinal, de hormônios, vitaminas, minerais, cada função dessas vitaminas e minerais, de intoxicações, sobre vários assuntos. E tem um livro só sobre menopausa, onde eu tiro todas as dúvidas sobre menopausa e reposição hormonal. Então não deixe de adquirir esses livros. Eles estão disponíveis na forma de e-book nas principais livrarias virtuais da internet. Um grande abraço, até mais.